Amém. Toda honra e toda glória ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. O domínio e a majestade pertencem a Ele. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz a palavra do Senhor na versão NVI. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movidos por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui, que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada pessoa, Deus, cada necessidade que estão enfrentando, cada luta, cada provação, que eles possam, ó Deus, com a sua fé, com a fé em Ti, ó Deus, eles possam alcançar, ó Deus, o impossível, Deus, eles possam tornar realidade aquilo que ainda não foi escrito, aquilo que ainda não foi desenhado nas suas vidas. Revela-nos, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, amém e amém. Coloca, por favor, o segundo slide, que fala do tema dessa noite. Isso, olha lá. A fé salva vidas. Olha que benção. A fé em Deus salva vidas, transforma vidas. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, baseado aí em Hebreus. Hebreus é uma coletânea maravilhosa sobre fé. Então, algo aqui que a gente precisa mesmo ler, meditar, buscar, se alimentar, para que a gente possa ter sempre essa fé no nosso Deus, crendo no Senhor. Ao longo dessas quartas-feiras, foi possível a gente observar que sempre Deus se relacionou com a humanidade. Em épocas diferentes, Deus nunca deixou de se relacionar com a humanidade. Hoje não é diferente. Deus continua se relacionando com cada um de nós, de uma forma muito mais íntima, mais próxima, graças à morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Observe você que nesse tema de Noé, nessa história de Noé, a Bíblia relata que a terra estava corrompida aos olhos de Deus, a terra estava corrompida aos valores e ideais do que Deus tinha preparado para a terra. Mas isso não fez com que Deus virasse as costas para a humanidade, porque existia uma pessoa suficiente para chamar a atenção de Deus, e essa pessoa era Noé. Olha que bom. Não precisamos de muitos, uma só pessoa traz uma mudança radical, não só na vida, na sua própria vida, como também na sua família, na sua vizinhança, aonde a pessoa estiver, tendo fé em Deus, ela consegue fazer maravilhas, o impossível. A fé em Deus, ela tem poder de salvar vidas. A fé é um poder que não nos traz glória, mas bem-estar e satisfação. Quando você faz bem para alguém, quando você age com bondade na vida de alguém, isso te dá alegria, isso te dá motivação, isso te dá senso de utilidade. O que às vezes torna as pessoas muito distantes umas das outras, elas perdem essa dádiva. Quando você se isola, quando você se afasta, você não consegue ser bom e generoso com outra pessoa, isso te adoece. Porque nós nascemos para ser bons, olha só, nós nascemos para ser bons, nós fomos criados por Deus, e Deus, quando nos criou, Ele disse, olha, está maravilhoso, está lindo esse projeto, está linda essa pessoa, tudo que Deus fez é bom. Então, essa generosidade no nosso coração vem de Deus. A palavra Noé, o nome próprio Noé, ele tem um significado de descanso, tem um significado de repouso. Então, a gente pode observar, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 9,
que Noé andava com Deus, olha só, Noé andava com Deus porque era um homem justo, era um homem íntegro entre as pessoas daquela época, entre a geração que Noé vivia, ele tinha uma postura diferente. Para nós hoje, na nossa realidade, não muda muita coisa. Nós precisamos, como igrejas nascidas, lavadas em Cristo Jesus, nós precisamos ser diferente. Os nossos valores precisam ser diferentes, não do que a Bíblia ensina, mas do que o mundo ensina, da ideologia que o mundo ensina, dessa mudança de governo, essa mudança ideológica, essa mudança de princípios. Nós precisamos ser aquela geração que anda com Deus, aquela geração que descansa em Deus. Se você pegar esse significado de Noé, Noé andava com Deus. Noé, essa geração que nós vivemos hoje, ela precisa descansar em Deus. Noé não se deixou levar pelos erros da sua geração. Não importa os erros que o seu vizinho cometa, não importa os erros que as pessoas à sua volta cometam. Você não pode deixar que esses erros contaminem você. Você não tem que ser aquela Maria que vai com as outras. Você precisa ser aquela Maria que se posiciona nos princípios e na autoridade desse Deus. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é tão fiel que Noé era tão justo, tão íntegro, que Deus olhou para Noé e disse: você e a tua casa vão permanecer, mas toda essa geração que não segue o que eu digo, que corrompeu os meus valores, que trouxe todo esse caos, essa deixará de existir, essa não existirá mais. Então nós precisamos, como igreja, os nossos valores como igreja precisam estar pautados no que a Bíblia diz. Não pela lei, mas por essa graça e pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Nós precisamos disso, porque antes, olha só, antes da morte e ressurreição de Cristo, nós não tínhamos o Espírito Santo para reger as nossas vidas, para nos conduzir, nós não tínhamos essa referência de Deus dentro de nós. Hoje nós temos. O que Noé não tinha, o que aquela geração do Antigo Testamento não tinha, hoje nós temos, e por isso nós somos, entre aspas, privilegiados. Por isso que nós temos uma força a mais para seguir o caminho correto. Não abandone seus valores bíblicos, é claro, por causa dessa geração que você vive. Sua aliança com Deus não é negociável, não tem preço. Olha que Satanás tentou colocar preço para Jesus. Ele levou Jesus ao lugar mais alto e disse para ele: tudo isso me foi dado, e isso eu te entregarei, se prostrado me adorares. Satanás colocou em xeque, dizendo o seguinte para Jesus: a sua aliança com Deus, a sua fidelidade com Deus, ela tem um preço, porque todo homem tem um preço. Você já deve ter escutado sobre isso. Dizem que toda pessoa, todo homem, toda mulher tem um preço. E de fato, isso é verdade. Nós, como igreja, nós temos um preço. E o nosso preço foi pago na cruz do Calvário, amém? O seu preço foi pago na cruz do Calvário. E não tem moeda, não tem terreno, não tem território que seja maior do que este preço que foi pago por você. O que nos faz andar com Deus não é a roupa que vestimos, não é a comida que comemos, não são as tradições religiosas, mas é a maneira como procedemos, é a maneira como nos conduzimos. Presta atenção que lá no versículo 9 de Gênesis que nós lemos, Gênesis capítulo 6, que diz que Noé andava com Deus porque ele era justo e íntegro. Por este motivo, porque ele aplicava na vida dele justiça, e lembrando do seguinte: como ele vivia numa terra corrompida, com pessoas corrompidas, com ondas de violência,
Noé com certeza era vítima também daquela sociedade. Porque não tem como você não sofrer no meio que você está. No meio de violência, você vai acabar sendo violentado de alguma forma. Você vai acabar sendo agredido de alguma forma. Noé estava construindo uma arca, olha só, construindo uma arca de 135 metros, alguns falam que é 125, não sei qual é a versão que você lê, que você vai ter essa visão. Noé passou anos construindo aquela arca, e com certeza as pessoas olhavam e falavam, esse cara é louco, zombavam de Noé, tentavam humilhar Noé, mas isso não foi suficiente para acabar com os planos de Deus na vida de Noé. Podem tentar te humilhar, podem tentar zombar de você, podem te perseguir, podem vir com violência. Não permita que os planos de Deus, eles se apaguem na sua vida. Não permita que isso aconteça na sua vida. Seja o gestor das suas emoções. Olha só, isso é tão bonito, gente. Eu vi isso há pouco tempo no YouTube, muito bacana, lindo demais. Os caras falando, seja o gestor do seu tempo, seja o gestor das suas emoções. Não permita que os outros te tirem a paz. É isso que Noé nos ensina com esta lição. Nada do que ele estava vivendo era suficiente para tirar a intimidade que ele tinha com Deus. Em 2012, teve um carpinteiro holandês que fez uma réplica da Arca de Noé. Eu não sei se você acompanhou essa história, se você chegou a ver, mas o cara fez uma réplica da arca, botou alguns animais ali dentro, um negócio bacana, gente. Custou uma bagatela aí de 5 milhões, um negocinho assim do tipo. Bacaninha, suave, tu imagina o que é isso? Isso é mole. Rapaz, incrível que ele fez isso, né? E quando entrevistado, o discurso dele, a fala dele foi o seguinte, você fez isso aí, né? Gastou aí uns 5 milhões, está cobrando quanto, né? Pelo ingresso. Que as pessoas têm acesso à arca, né? Aí ele foi e disse o seguinte, eu não fiz isso pelo dinheiro, mas eu fiz isso para mostrar às pessoas que a Bíblia existe. E ao abrir o livro, a palavra de Deus, há um Deus. Olha só, caraca aí, fala sério, isso saiu na Globo, gente. Você lê isso na Globo, lá no jornal O Globo, tu pega online ali e você vê essa matéria. É para mostrar às pessoas que a Bíblia existe. E ao abrir o livro, há um Deus. Olha, fala sério, que lindo, gente. É muito contraditório. A Globo noticiando isso, muito bacana. A aliança de Deus, o compromisso de Deus com o seu povo, ele traz livramento. Por várias vezes nós já vemos o livramento de Deus no Antigo Testamento e talvez até hoje na sua vida você deve ver livramento de Deus. Na sua vida você deve sentir o livramento de Deus. Aquela geração de Noé, muitas pessoas daquela época morreram afogadas nos próprios pecados e maldades. Mas uma coisa eu te digo nessa noite, tenha o seu coração alegre, tenha o seu coração feliz com o Senhor, porque a aliança de Deus com você, através de Cristo Jesus, vai te fazer vencer toda e qualquer tribulação na sua vida. Porque disse o Senhor Jesus em João 16:33, porque eu venci o mundo. Deus nos deu autoridade para vencer tudo isso que nós estamos passando, todas as adversidades na nossa vida. Jesus nos deu autoridade para vencer essas circunstâncias. Então, que você tenha isso no seu coração. E aí eu lembrei de uma história muito bacana, eu vou tentar resumir aqui para você, fala sobre a rainha Esther. Você deve lembrar dessa história linda. Você que é mulher, né, que gosta de valorizar o sexo feminino, você deve ter isso de cós salteado, deve me corrigir em alguns momentos, mas tudo bem, eu não fico chateado não, fica tranquilo, vamos compartilhar isso, vamos compartilhar essa ideia porque é boa. Depois que já Israel, no caso, depois que Jerusalém foi tomada, foi destruída, o povo ficou cativo, estava vivendo lá em Babilônia, existia um rei, no tempo de Xerxes, no caso, ele era o rei, poderoso rei sobre a terra. Olha,
Um homem com um vasto território, uma riqueza enorme, né? Muito, muito grande mesmo. E ele reinava numa cidade de Suzã. Vê se você lembra disso. Está lá em Esther, capítulo 1 e 2. Depois você lê essa história, é bem bacana. Ele tinha uma rainha que era muito bonita. O nome dela era Vaste. Olha que bênção, nome lindo. Teve uma vez que ele estava dando banquete, mostrando, né, os caras a riqueza dele, né, mostrando aos súditos, aos nobres. Aí ele estava lá comemorando, né, aquilo tudo que ele tinha de patrimônio. Aí ele mandou chamar a rainha. Vai lá e chama lá a rainha lá, que eu quero mostrar para eles a beleza da mulher que eu tenho, né? Bacana. Só que a rainha estava também dando lá um banquete para as suas amigas, né? Estava fazendo lá o chá das 5, lá com as amigas. Bacana. E se recusou de ir à presença do rei. Tu imagina um cara todo poderoso daquela época, com toda a autoridade. A mulher diz o seguinte: eu não vou deixar minhas amigas aqui não, vou em outro momento. O rei ficou irritadíssimo, aborrecido demais com essa atitude da sua rainha. O que ele fez? Abriu um concurso de Miss, daquela época. Abriu um concurso de Miss e falou o seguinte: olha só, vá por todo o território e pegue as mulheres mais lindas que tiverem e nós vamos fazer aqui uma classificação. Eu imagino que tenha sido o primeiro concurso Miss, né, Babilônia, daquela época, né, porque eles estavam vivendo na Babilônia. Então eu imagino que tenha sido algo assim desse tipo. E aí aquelas meninas, para vocês terem ideia como é que eram as coisas, tratamento de beleza, gente, não é um spa de um dia, onde você paga 2, 3 mil reais. Não é isso não, gente. Lá o spa de Xerxes era o ano todo. Você imagina, você mulher, vivendo essa maravilha, o ano todo ali, leite de rosa, né, na sauna, tomando um banho, comendo uvas. Olha que maravilha. Tratamento VIP, aquele tratamento que toda mulher deveria ter, não é verdade? Já que você não falou, então você não acredita nisso. Mas está escrito lá, se você vê a Bíblia, está escrito lá. 1 ano de tratamento que as mulheres tinham para se apresentar ao rei. E quando se apresentaram ao rei, todas aquelas mulheres, né, de todas as regiões, uma mulher foi escolhida. Foi a Esther. Esther foi escolhida. Olha que bacana. De todas as mulheres, o seu primo, né, que você deve ver na sua versão, talvez esteja como Mordecai. Na minha versão, NVI, ele está como Mardoqueu. Então, se eu confundir Mordecai e Mardoqueu, é a mesma coisa. Fica chateado não, é a mesma pessoa. Escolha o nome da sua preferência. Aí, Mardoqueu pegou Esther e apresentou lá Esther ao eunuco, que era chefe das mulheres. Levou Esther para aquele tratamento todo, fez aquela apresentação e o rei Xerxes, o homem mais poderoso, escolheu Esther. Olha que benção. Caramba, qualquer mulher ficaria vaidosa, né? Eu fui escolhida. Só que é o seguinte, ninguém sabia a origem de Esther. Ninguém sabia porque era um segredo. Mardoqueu tinha falado para ela, não comenta sobre a sua origem. Não fala para ele não que você pertence a Israel, que você é uma judia, porque isso vai dar problema. Fica quietinha. E ela, submissa, falou, não, tudo bem, deixa comigo, não vou falar nada. Esther tinha acabado de ganhar o campeonato, né, vamos dizer assim, né, ganhado o troféu de rainha, de mulher mais bela daquela época. Mardoqueu estava ali no palácio, aí ouviu, né, que estavam conspirando contra o rei. Olha, ele judeu, ouviu que estavam conspirando contra o rei. Imediatamente ele foi, comprou a briga, falou para Esther, Esther, fulano e Beltrano, eu não vou lembrar os nomes não, que são muito lindos. Fulano e Beltrano estão conspirando contra o rei. Avisa para ele. A Esther foi lá e falou para ele. Fizeram uma investigação e de fato foi comprovado que esses nobres estavam sendo mesmo conspiradores, né, contra o rei, querendo matar o rei. E aí os caras foram mortos, foram enforcados. Beleza, acabou a história, foram enforcados. Como eles eram nobres, abriu-se vaga, né? Tu imagina vaga de emprego, né? Abriram-se vagas, aí entrou um homem naquela hora, naquele momento.
Você deve ter imaginado o quê? Mardoqueu, né? Mardoqueu que denunciou, né? Poderia ser honrado naquele momento. Que nada, não foi isso que aconteceu. Quem foi honrado foi Amã. Ele passou a ser o homem mais próximo do rei. Na hierarquia de todos os nobres, ele estava acima. Olha só. Mas pelo quê? Qual foi a trajetória dele? Não se sabe. Por que foi que isso aconteceu? O rei só escolheu ele e deu toda essa honra, toda essa glória para Amã, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Está lá em Esther, capítulo 3, você encontra sobre isso. Aí, todas as pessoas, né, quando Amã passava, ele era um cara poderoso, né? Todas as pessoas faziam o quê? Se curvavam, se prostravam, né? Só tinha um cara que não fazia isso. Quem era? Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava. Quando questionado e falava assim, mas por que você não se prostra? Por que você não se curva? O cara é a autoridade máxima, rapaz. O cara representa o rei. Ele falava o quê? Eu sou judeu. Judeu não se curva para ninguém, só para Deus. Não é verdade? Não deveria ser assim também a igreja de Cristo? Não se curvar para mais ninguém, só para Deus? Não deveria ser isso? E nisso eles são bons. Por quê? Porque aquilo que está escrito na lei, no Torá, eles respeitam, eles seguem e tentam ao máximo seguir isso, né, com afinco, né? Aí ele botou isso no coração, ele falou, não vou me prostrar. Rapaz, isso aí falaram para Amã, né? Contaram para ele, Amã, tu viu ali, ó, Mardoqueu, olha lá. Mardoqueu estava assim igual César, imagina ele assim na porta ali, ó, de braço cruzado, chateado, e aí? Vai acabar quando esse cara passando, né? Eu imagino que seja mais ou menos assim. E Amã olhando e falando assim, ele não perde por esperar, cara. Agora que eu estou assim com o homem, ó, não perde por esperar, tua cabeça vai rolar. Amã começou a tramar contra a vida de Mardoqueu. Mas por que Mardoqueu não se curvou? Não. O plano de Amã não era só acabar com Mardoqueu, mas era acabar com todo judeu. Era destruir todo judeu. E olha só, gente, que nessa época nem Hitler existia. Nem Hitler existia. Hitler foi um cara famoso, né? Que matou muitos judeus, né? Tornou-se isso. Mas você pode observar que os judeus são perseguidos já há muito tempo, sabe? Na história você vê isso, que o povo de Deus ele é perseguido, que a igreja de Cristo ela é perseguida. Então você sofre e reclama do sofrimento não é à toa. Você faz parte, olha só, de um povo que tem na sua trajetória a perseguição contra ele. Mas você tem um Deus que está acima de todas as coisas. Sabe, um Deus que cuida de você. Não importa o que o mundo te persiga, o que importa é o Deus que você tem a seu favor. Jerusalém foi destruída várias vezes. Jerusalém foi perseguida, foi atacada, mas sempre se levantou, sabe? Sempre se levantou, e quando se levanta, levanta com autoridade, levanta com beleza. Por quê? Porque é a cidade que representa o amor de Deus pelo seu povo, sabe? Isso é muito bacana. Então não fica triste não fica desamparado não, porque Deus tem planos, Deus tem cuidados. A gente fica olhando aqui, por exemplo, essa história, você fica lendo essa história, aí você percebe que Deus já de muito tempo já estava cuidando do seu povo. Olha, vamos aqui na cronologia. A rainha, lá do rei Xerxes, não quis, abriu vaga, entrou Esther, né? Deus já colocou Esther ali para ser a rainha. Deus faz com que Mardoqueu esteja ali ouvindo uma trama contra o rei. Mardoqueu fala para Esther, Esther joga lá para o rei, fala para o rei sobre esse projeto para derrubá-lo. Aí o rei já vê aquilo tudo que estava acontecendo, acaba com os caras, bacana. Aí talvez você entenda o seguinte, poxa, mas Amã subiu, Mardoqueu não subiu, quem subiu foi Amã. Quem teve honra foi Amã. Aí talvez você pense assim, pô, será que Deus se perdeu?
Será que nessa hora as coisas fugiram do controle de Deus? Que nada, gente. A gente tem um Deus que enxerga muito além dos nossos dias. E interessante que você observa na Bíblia que em nenhum momento Mardoqueu se queixou. Olha só, dona Eunice, nenhum momento ele foi e falou assim: poxa, eu salvei a vida do rei, né? Eu ajudei o rei, e ele não me deu nenhuma prata, não me deu nenhum lugarzinho. Isso por quê? Porque a gente hoje vive numa geração assim, que quer ser recompensada por aquilo que faz, não é verdade? Você olha às vezes uns vídeos no YouTube, eu vi uma vez uma coisa tão bizarra no YouTube, o cara passando pela rua lá no Facebook ao vivo, né, bacana, aí olhou, viu um carrinho pobre e tal, aquilo outro, ele falou assim: eu vou dar um carro para esse cara. Aí fez todo um estardalhaço, que não sei o que, gravou no YouTube. Eu fiquei olhando assim, falei assim: gente, fala sério, para que isso tudo, né? Para que essa fama toda? Para que chamar a atenção para uma coisa boa que você está fazendo? Vamos seguir. Aí Amã tinha um plano bacana para tirar a vida de todo judeu que vivia na Babilônia, porque o povo de Deus não se curvava, não se prostrava a outros deuses. O povo de Deus, os judeus, eles não aceitavam idolatrar outros deuses. Lembre-se que eu falei uma vez aqui, talvez se você não lembre eu vou repetir, que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Lembra-se disso. E vamos ver se eu estou certo. Amã tinha toda a liberdade, toda a autoridade diante de Xerxes. Aí comentou com ele, manipulou o rei e conseguiu do rei ali o anel para que ele tomasse a decisão que fosse. Beleza. Ele foi, juntou o pessoal, fizeram um decreto que numa determinada data todo judeu seria assassinado, seria morto. Seria um massacre em série. Naquele calendário já estava ali estipulado a data que Mardoqueu e todo judeu morreria. Aí ele foi e publicou em todas as províncias, todas as cidades, pelo extenso reinado de Xerxes. Quando Mardoqueu olhou aquela lá no quadro de aviso, quando ele olhou e falou assim: rapaz, e agora? Ficou chateado, ficou triste, ficou naquela característica dos judeus, que eu até separei aqui, ó, Esther capítulo 4, versículo 1, quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Houve um grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Está lá em Esther, capítulo 4, versículo 3. Houve uma comoção geral. Por quê? Já tinha sentença de morte. Tu tem noção do que é isso? Você saber que você vai ser morto porque você é judeu, porque você professa uma fé? Olha a semelhança com que a Bíblia diz que a gente vai viver no futuro. Talvez não, se a gente partir antes, mas haverá algo assim do tipo para o futuro. Mardoqueu contou tudo o que estava acontecendo para Esther. Bateu para o mensageiro da rainha Esther e insistiu para que ela fosse ao rei interceder em favor do seu povo. Queria te chamar a atenção a respeito disso. E eu queria que você lesse comigo Esther capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Olha que Mardoqueu falou para o mensageiro dela. Falou: conta para Esther, cara, que Amã, ele pagou 350 moedas de prata lá para o rei Xerxes. Ele comprou, na verdade ele vendeu cada um de nós, querendo que a gente morresse, e todo o judeu vai morrer, não tem o que fazer. Conta para ela e pede para ela intermediar isso aí para que isso mude, para que isso não aconteça. O que a rainha Esther disse? Eu não posso fazer isso. Eu não posso ir na presença do rei sem ser chamada. Que diferença hoje, que moral que o cara tinha em casa, né? A diferença. Vê se isso acontece hoje em dia. Duvido. O cara dorme na sala, o cara dorme no quintal,
o cara roda de madrugada para não ter que dormir, para não passar vergonha. É uma loucura. Aí ela foi e falou isso para Mardoqueu. Falou, olha, não tenho condições. Olha a resposta dele, está lá no versículo 13. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha a fé que Mardoqueu tinha em Deus. Olha a fé que ele tinha. Esther, se você não for em defesa do povo, de algum lugar virá o socorro. De alguma direção virá o socorro. Aí a gente lembra do salmista, né? O meu socorro vem do Senhor. Lembra disso? Eu imagino que ele estava pautado no mesmo Salmos. Ele devia estar preso lá em Salmos falando sobre isso. Mas você, falando para Esther novamente, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, olha, essa parte também eu achei muito linda, gente. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Olha como é que começa a ser revelado, né, o plano de Deus, a estratégia de Deus para cuidar do seu povo. Deus já tinha colocado Esther lá naquela condição de rainha, não foi à toa. O que acontece na sua vida não é por acaso. É Deus atuando, é Deus trabalhando na sua vida. Como mesmo Mardoqueu falou, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe hoje você está vivo, né? Até hoje você está vivo por causa da sua família, para cuidar da sua família. Porque se não fosse a sua existência, a sua intermediação com Deus, do que seria da sua família? Se não fosse a sua família olhar para você e ver essa vontade, esse zelo, esse compromisso com Deus, o que seria da sua família se não fosse isso? Às vezes a gente não tem dimensão do que Deus faz conosco, da onde Deus nos coloca. Às vezes achamos que chegamos em algum lugar por mérito nosso, por capacidade nossa, né? Porque nós somos bons, porque nós conquistamos. Nada. Se você observar, nós somos pequenos. É Deus que vai atuando nas nossas vidas. Você crê nisso? Glória. Aí Esther fez o seguinte, depois de um sabão como esse, né, eu me recuperava e falava o quê, né? Não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, olha só, Mordecai, faz o seguinte, vamos fazer um jejum de 3 dias. 3 dias, vamos fazer um jejum, 3 dias e 3 noites, eu e as minhas súditas faremos também. Você reúne os judeus que vivem aqui na cidadela de Suzã e vamos juntos fazer esse jejum, por quê? Ao final deste jejum, eu vou ao rei. Se ele me receber, ótimo, eu vou falar. Agora, se ele não me receber, eu posso morrer. Mas eu vou morrer mesmo com alegria, porque pelo menos eu tentei. Ninguém vai poder dizer que eu não tentei. E vai lá. Estou parafraseando aqui, gente, mas do meu jeitinho, mas é isso que está escrito. Você pode ler isso lá. Se a sua versão for diferente da NVI, talvez você não encontre algumas coisas aqui parecidas. Mas o sentido é esse. Beleza. Seguindo então, quando Esther apareceu, né, lá na portinha lá principal lá da área do rei, aí o rei fez o quê? Olhou para ela, ó Deus tratando no coração. Aí o rei olhou para ela, teve misericórdia dela, estendeu lá o cetro, né? Aí ela vai, né? Eu imagino ela indo, né? Com aquela caminhada dela, né? Que fez ela vencer, né? O campeonato, né, internacional de Miss. Aí ela lá, né, jogando aquele perna para um lado, perna para o outro, chega para o rei, toca lá no cedro. Aí o rei fala, o que eu posso fazer por você, Esther? O que você precisa? Que a rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Ó, que moral que a mulher tinha, gente. Caramba. O que ela fez?
vou fazer um banquete lá em casa, estou convidando o senhor, majestade, e a Amã também, chama a Amã, vamos nós dois, nós três na verdade, fazer um banquete bacana. Aí ele foi e falou, não, tudo bem, marca lá, amanhã, show de bola, vamos lá. Eles foram lá, comeram, beberam, né? O rei perguntou para ela, qual é o seu pedido? Você será atendida. Olha só, não botou preço não, falou o que ela quisesse. Qual é o seu desejo, mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido. Está lá no capítulo 5, versículo 6. Aí ela faz aquele discurso todo, né? Se achar graça diante do Senhor, parará, né? Vem amanhã mais uma vez, o Senhor e a Amã também, e eu vou falar qual é o meu pedido. Bacana demais, né? Aí saíram eles, né, alegre. Amã saiu como? Todo vaidoso, todo alegre, se vangloriando, reuniu a família lá, reuniu os amigos e falou, gente, ai, eu não aguento, gente, eu não aguento. Estou muito feliz, olha, eu vou contar para vocês, estou muito feliz diante da riqueza que eu tenho, diante da autoridade que eu tenho, diante dos meus filhos, né, minha família, minha casa. A gente está vivendo um tempo tão gostoso, o rei me honrando, e eu sou o único cara, eu sou o único cara de toda essa província, de toda essa multidão de gente, que a rainha Esther convida para estar na sua casa. Eu sou o único cara, olha que bênção. Ai, gente, eu estou tão emocionado, tão feliz, mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu, Mardoqueu, sentado junto à porta do palácio. Olha que o cara não estava contente com toda a riqueza que ele tinha, com tudo que ele tinha alcançado, ele não estava satisfeito. A sede de vingança contra Mardoqueu era visível. Caramba, foi demais. Aí, beleza. Deram um conselho para ele, na verdade foi a mulher dele, deu um conselho para ele e falou o seguinte, faz assim, vou te dar uma ideia. Isso é papo de mulher, né? Conselho de mulher. Faz uma forca, deixa aqui no quintal, né? E antes de você ir para o jantar, logo de manhã, no dia do banquete lá com a rainha, você chega para o rei e fala para o rei. Fala para o rei que você quer matar aí o Mardoqueu. Enforca logo ele e acaba com essa história. Fica feliz, viva feliz. Não deu outra coisa. Botou aquilo no coração, mandou construir. Falou, não mulher, você é sábia, vamos lá. É isso aí mesmo, tá certo. Uma forca de 20 metros. Vamos fazer uma forca bacana que esse judeu vai morrer agora. Não tem outro, eu estou assim com o homem, gente. Estou assim com o homem, não tem outro jeito. Aí você vê como é que Deus é, né, cara? Deus tirou o sono do rei. E você vê como o rei é. Porque Deus tirou o sono do rei, e o rei tirou o sono de todo mundo, porque ninguém dormiu. O rei falou o seguinte, traga o livro de crônicas, as crônicas do meu império, e recita aí o que eu já fiz, o que já aconteceu. Gente, fala sério, eu estou falando rindo aqui, mas é porque Deus é lindo, Deus é tremendo, gente. Agora eu sei que toda noite que eu tiver dificuldades para dormir, é por quê? É porque Deus quer falar comigo. Eu vou lá para a sala e falo, vai lá, Deus, fala aí, qual é a jogada? O que aconteceu? Qual é o problema? O que o Senhor quer falar comigo? Pega a Bíblia e vai ler a Bíblia, né? As crônicas, né? Vai ler a Bíblia, vai meditar, vai orar, rola para um lado, rola para o outro, vem o sono. Tem coisa melhor, gente? Tem coisa melhor. Esther capítulo 6, versículo 1, só para você se situar, aí diz assim, naquela noite, o rei não conseguiu dormir e também não deixou ninguém dormir, né? Ele chamou lá os caras, lá, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido para o rei o registro de que Mardoqueu, olha só, aquele judeu que Amã tanto odiava, tinha denunciado 2 oficiais do rei que conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Entrou aquela dúvida no coração do rei, que honra
e reconhecimento Mardoqueu recebeu para isso? Perguntando ao pessoal. O pessoal respondeu: nada. Mardoqueu não recebeu nada. Aí ficou assim, caramba, como é que pode? O cara faz uma dádiva dessa, um benefício desse, e não recebe nada. Na mesma hora, quem estava chegando? Amã. Amã estava chegando com sede nos olhos, né? Doido para que enforcar Mardoqueu. Aí chega lá. Aí o rei pergunta, né? Quem é que está chegando aí? É Amã. É Amã que está chegando. Manda ele entrar. Aí Amã tinha acabado de entrar no palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que ele havia preparado lá na sua casa. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Aí, né, Amã, todo vaidoso, né, pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão eu? Eu sou o cara, com certeza, estou assim com ele. Orientou o quê? Rei, faz o seguinte: ao homem que o rei quer, né, honrar, traga o manto real, traga o cavalo real, né, deixa esse homem subir, montar no cavalo e levar o brasão, sabe, o símbolo do rei na sua cabeça. Pronto, olha que bacana. Faça isso por toda a cidade e todo mundo vai ver o rei, a pessoa que o rei está querendo honrar. Isso tudo porque Amã achava que era ele, que era o cara, porque o rei já tinha feito isso, né? O rei já tinha honrado a ele. Aí o rei foi e falou, deu ordem, né? Amã, é isso aí que tu falou. Faça tudo. Pega lá Mardoqueu e faz isso lá com ele. Gente, eu fico imaginando a cara de Amã. Eu fico imaginando a cara de Amã. Sabe por quê? Porque o cara que ele mais odiava, o cara que ele menos gostava, que ele estava tramando, ele estava indo lá para pedir a morte do cara, era justamente o cara que ele tinha que honrar. Aí tu imagina, o judeu no cavalo, né? Mardoqueu no cavalo, Amã ali com ele puxando ali, e ainda tinha que falar. Olha só, a humilhação não era tanta. Ele ainda tinha que dizer o seguinte: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Olha que toda a trama de Amã contra o seu povo judeu, contra Mardoqueu, foi totalmente revertida. Aquilo que era morte tornou a ser honra. Olha como é que Deus faz as coisas. Olha como é que Deus, ele é tremendo. Aquilo que muitas das vezes se levanta para te destruir, é aquilo que te faz ser mais forte. É muito bacana porque em uma dessas aulas que a gente participa de empresa, né, e o pessoal fala, né, se colocarem uma pedra no seu caminho, utiliza essa pedra para subir um degrau, utiliza essa pedra para que você cresça. Por que a gente consegue trazer crescimento num cenário como esse? Porque é Deus quem cuida de nós. É Deus quem age nas nossas vidas e é essa fé que nos conduz à vontade de Deus. Amém? Ainda bem que você ainda não dormiu, gente. Ainda bem, demais. Isto é o que se faz, né? A pessoa que se mantém firme no seu Deus. Beleza. Depois dessa vergonha toda, Amã ficou lá no cantinho. Aí a mulher, a família de Amã falou assim: olha só, o cara tá com a bola alta, tá com a bola cheia. Agora não é hora para brigar, não. Agora não é hora para brigar. Deixa quieto, vamos ver o que vai dar. O decreto já foi anunciado e tudo bem. Vai lá mesmo na casa da Esther, vai viver a tua vida normal e deixa essa parte aí, essa vergonha que você passou, deixa para lá e vai lá curtir o banquete, que só você mesmo tem essa honra. Vai lá, meu príncipe, vai embora. Amã chega lá para curtir aquele banquete com a rainha Esther. Aí o rei, depois da bebida, né, da comida, pergunta para ela: e agora, minha rainha,
que você quer? Fala comigo. Todo aquele discurso. Aquilo que você quiser, você vai ter. O que Esther pediu, gente? Eu fiz questão de separar. Está lá no capítulo 7, versículo 3. Olha lá que lindo, gente. Olha como é que dá a volta, né? Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, o que ela pediu? Lê aí para mim o que está escrito aí, vai. Ela pediu a morte de Amã. O que ela pediu? Para poupar a vida dela e a vida do povo. Olha quanta sabedoria Esther tinha. Vou falar para você o desfecho, que você já sabe, mas eu vou te lembrar. Amã foi morto, Amã morreu. Só que não foi Esther que pediu a morte de Amã. Esther pediu o quê? Poupe a minha vida e a vida do meu povo. O bacana da igreja é isso, gente. O bacana da igreja é isso. A igreja não tem sede de morte, né? A igreja não deseja a morte. A igreja prega a vida. Não é verdade? A igreja não persegue. A igreja é perseguida. Você percebe isso ou não? A igreja não entra em contenda. A igreja não recrimina. A igreja é recriminada. A igreja não insulta. A igreja é insultada. A igreja, infelizmente, né, ou felizmente, é aquilo que Jesus disse, de dar a outra face. E não é de revidar. Eu fui lendo isso, né? Eu fui lendo esse texto e falei assim, caramba, olha como é que Deus faz as coisas. A gente está muito acostumado, né, a aquela lei de olho por olho, de você responder à altura. Aí eu fiquei lendo e falei assim, poxa Deus, como eu tenho que aprender, como eu ainda preciso crescer nessa parte. Como eu preciso da atuação do Teu Espírito Santo para não deixar que a minha carne sobressaia sobre o Teu Espírito dentro de mim. Como eu preciso me desenvolver, como eu preciso andar mais contigo. Eu lendo isso, eu fiquei assim, caramba, tu vê a diferença? Esther tinha tudo para pedir a morte de Amã. Tinha tudo. O que ela quisesse. Se você lembrar, né? Se você trouxer a sua memória no tempo de Elias. Foi no tempo de Elias? Acho que foi isso. Vamos lá. Vê se você lembra que aquela rainha pediu a cabeça de João Batista. Lembra disso? Que ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Eu lembrei disso aqui agora. Que ela pediu a cabeça. Eu esqueci o nome dela. Hã? Não entendi. Salomé? Não lembro agora o nome dela. Não me recordo. Mas ela pediu a morte de João Batista. Esther poderia ser a mesma coisa, poderia pedir a cabeça de Amã, poderia pedir a morte de Amã. Só que Esther não fez isso. Ela só pediu que fosse poupada a vida dela e a do seu povo. É esse caráter de crente que eu quero ser, que eu espero ser, cada dia mais. É esse caráter de crente que para mim é fundamental. Pode vir a teologia que for, pode vir a estratégia que for, mas é esse princípio bíblico que eu prefiro ter na minha vida. É uma escolha. Não é o mundo quem corrompe você ou corrompe a igreja. Você faz a gestão da sua vida com base naquilo que você permite que Deus faça em você.
poupe a minha vida e a vida do meu povo, este é o meu pedido e o meu desejo. Mas o rei ficou furioso, revoltado porque isso tinha acontecido. Por que aconteceu isso com a Esther? Quem foi? Ele até chegou a falar isso. Quem foi que fez isso? Aí ela foi e falou, foi a Amã. A Amã é que, esse pervertido aí, como é que ela botou? É perverso, olha lá, pervertido não, tadinho dele. Perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado. O rei saiu e Amã foi lá pedir ajuda para Esther, falando, não, poupa a minha vida, tem misericórdia de mim. Já não bastava ser humilhado por Mardoqueu durante da cidade, ainda tinha Esther ali, né, para ele se humilhar. Aí o rei vai e olha, ele agarrando lá a mulher, né, implorando pela vida dele, aí que não tem outro jeito, né? Por que ele morreu? Aí ele falou, o que eu faço com ele? Aí teve um cara que falou, olha, ele tem uma forca de 20 metros no quintal da casa dele. A gente pode usar ela, assim, é só uma ideia. Se quiser, tá tranquilo. Leva ele agora, a gente faz o serviço. Ai, ai. Mardoqueu foi para a própria forca que ele mesmo criou para matar o seu adversário e foi a forca que ele morreu. Olha como é que Deus é tremendo. Deus coloca Esther, Deus coloca Mardoqueu, mesmo na Babilônia, Deus estava cuidando do seu povo. Pode ser a adversidade que você estiver vivendo. Você pode estar num lugar de trevas. Você é a luz. Você pode estar num lugar de confusão, de caos e calamidade. Você é a paz. Você é representante do teu Criador, do teu Pai. Não permita, né, que amãs se levantem na sua vida e determine sobre você. Você tem um Deus que faz gestão da sua vida. E o melhor cuidado de Deus, cara, não há. Não há cuidado melhor do que o de Deus. Lembrei de uma outra coisa bacana que está lá no Salmo 23, onde diz assim, Davi, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar. Lutas e dificuldades nós viveremos como igreja, como povo do Senhor, nosso Deus. Mas você vencerá todas elas como Cristo venceu. O bom de servir a Deus é isso, né, gente? O bom de servir a Cristo é isso, né? Que no final, Cristo vence. No final, Deus vence. Houve uma grande batalha nos céus, Satanás e seus anjos. Mas quem foi expulso? Satanás. Foi para o abismo. Quando ele tentou, né, Jesus, quem perdeu? Foi ele, não foi Jesus. Em todas as investidas de Satanás, ele foi derrotado. E não será diferente na sua vida. Pode se levantar o que for, mas você será vitorioso em Cristo Jesus, teu Deus. Amém? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, com o coração cheio de gratidão. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus maravilhoso, te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, por esta fé, ó Deus, como de Esther, como de Mardoqueu, aqueles que confiaram no Senhor, ó Deus, e essa confiança em ti trouxe salvação para o teu povo naquela época. Não se intimidaram, não se envergonharam, não ficaram calados, mas confiaram em ti, Deus. E o Senhor foi conduzindo todas as coisas. Da mesma forma, Deus, como o Senhor conduz a vida de cada um de nós, conduz, ó Deus, a sua igreja, o seu povo, neste tempo em que vivemos. Abençoa, Deus, a cada um de nós
e leva-nos guardados pelo Teu Espírito, que é santo, que é poderoso. Tu és tremendo, Deus. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por cada família aqui, Deus, que está guardada e protegida pelas Tuas poderosas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Da mesma forma, Deus, colocamos diante de Ti cada necessidade nesses papéis, cada vida, Deus, que foi listada aqui, cada família, Deus, que pode estar sendo atacada, que pode estar sendo perseguida por Satanás e principados e potestade. Mas, Deus, com base na Tua palavra hoje, Deus, nós não pedimos a morte, nós não pedimos a destruição de ninguém, Deus. Nós só pedimos, ó Deus, que o Senhor venha poupar essas vidas, Deus. Que o Senhor possa restabelecer, ó Deus, a paz em cada coração, Deus. Colocando, Deus, esta certeza através da fé dentro de nós, ó Deus. E abençoa, Deus, esses lares para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa essas famílias e a Tua igreja. E leva-nos guardados em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.